pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos a mais uma aula de correção. Hoje nós vamos corrigir as atividades referentes ao bloco 8. E nesse bloco eu trago um conteúdo bem interessante para vocês, né? Um conteúdo bastante utilizado na geografia. Na verdade, um conteúdo que a gente vê em geografia desde o sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, porque faz parte da geografia, né? Está inserido no estudo da geografia. Então, em todos os conteúdos que a gente vai estudar, a gente procura sempre inserir gráficos, tabelas, mapas, e para que vocês entendam, né, vocês têm que estudar sobre as representações cartográficas, né, que são as diferentes formas de se representar um determinado espaço, ok? Então vamos começar aí os nossos estudos a partir da leitura desse texto, representações cartográficas. A cartografia, como nós já sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Essa área do conhecimento é de extrema utilidade não só para os estudos da geografia, mas também em outros campos, como a história e a sociologia, dentre outras disciplinas também. Pois, afinal, os mapas são formas de linguagem para expressar uma dada realidade. Existem, dessa forma, alguns conceitos básicos de cartografia que nos permitem entender os elementos dessa área de estudo com uma maior facilidade. Saber, por exemplo, noções como as de escala, legenda e projeções auxilia-nos a identificar com mais facilidade as informações de um mapa e as formas utilizadas para elaborá-lo. Então, o mapa, né, ele nos ajuda a visualizar, né, um conteúdo para a gente poder entender, né, ele nos auxilia para ter uma visão mais ampla, né, do que está sendo discutido. Por exemplo, quando a gente fala dos climas do Brasil, né, a gente utiliza também o mapa, a gente fala das características, mas utiliza o mapa para você saber a posição de abrangência daquele clima, né? Na história, por exemplo, os mapas históricos, eles te ajudam a saber, né, a evolução do nosso espaço, a evolução dos continentes, né, a evolução do nosso mundo. Então, os mapas, eles são muito importantes para a gente poder observar, né, de forma mais prática, de forma que a gente possa entender melhor a configuração do mundo e as informações que são repassadas no texto. Então, a cartografia, ela é uma forma, sim, de leitura, né? Ela é uma forma de leitura que exige também uma certa interpretação. E para você conseguir interpretar o mapa, você tem que conhecer as diferentes representações que nós vamos estudar hoje e também os elementos do mapa que nós vamos estudar nas aulas posteriores. Então, vamos lá conferir o resumo de alguns conceitos, de algumas representações. Aí, primeiramente, nós temos o mapa, né, que é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Um mapa temático. O que é um mapa temático? Por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determinada perspectiva ou tema, que pode variar entre indicadores sociais, naturais e outros. O próprio mapa do clima do Brasil, que eu citei aí, né, na videoaula, é um mapa temático. Qual que é o tema dele? Os climas do Brasil, né? Nós temos mapas dos domínios morfoclimáticos, nós temos mapas informando a população, né, a densidade demográfica, as características naturais, né, as características econômicas. Então, a gente chama esses mapas de mapas temáticos, né, justamente por eles trazerem uma temática, eles trazerem um assunto diferente. Vamos às plantas. As plantas também fazem parte da cartografia, né? São representações cartográficas realizadas a partir de uma escala muito pequena, uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito utilizada para representar casas e moradias em geral, além de bairros, parques, empreendimentos. Então, por que aqui fala, né, que as plantas têm uma escala grande, né? Porque aquela área ela foi reduzida menos vezes, né, para aquela representação do que o mapa, por exemplo, do Brasil, que a gente sabe que o Brasil ele é enorme. Então, para o Brasil ele caber num pedacinho de papel, né, é feito uma escala muito pequena. A escala é reduzida várias vezes, enquanto que em uma planta a área que está sendo representada ela é bem menor. Então, o nível de detalhamentos é menor e a escala, consequentemente, ela vai ser maior, ok? Então, quanto maior a escala, também maior os detalhes do mapa. Quanto menor a escala, menor também são os detalhes em um mapa. Aí a gente tem aí a representação, né, de uma casa, né, que seria um imóvel aí. Essa representação ela é feita quando vai se construir uma casa, né, o engenheiro vai lá e faz essa planta ela é levada, né, até a prefeitura para ser aprovada,
antes de ser construída aquela casa. Mesma coisa em lojas, em shoppings, em prédios, né? Então, a primeira coisa que se faz antes de se começar a construir é a planta. E a planta, ela é também uma representação da cartografia. Então, ela é uma representação cartográfica. O croquis, né? O que é o croquis? É um esboço cartográfico de uma determinada área, ou, em outras palavras, um mapa reproduzido sem escala e sem procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para a obtenção de informações gerais de uma área. Então, qual que é a diferença da planta para o croquis? A planta, ela tem todas as informações, né? Os metros quadrados, a área daquele determinado cômodo, a área total daquela parede, né? Daquele lado, né? As vértices, tem que trazer todas as informações. O croquis não, né? O croquis, ele é como se fosse um esboço. Quando você vai ensinar o endereço para uma pessoa, né? Ela fala assim, não, desenha para mim com os pontos aí, com os pontos de referência. Então, você desenha lá, né? Por exemplo, se você tem uma rotatória perto da sua casa, você desenha a rotatória, né? Faz a rua reto e faz a rua que vira para sua casa. Então, aquela representação ali, ela tem um nome também, né? Quando você desenha para alguém entender melhor, chegar mais facilmente à sua casa. Aquela representação é chamada de croquis. E a escala? O que é a escala? A escala é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Geralmente aparece designada nos próprios mapas na forma numérica ou na forma gráfica. Então, já expliquei para vocês que a escala é a quantidade de vezes que aquela área ela foi reduzida para ser representada naquela folha de papel, naquele livro, naquele banner, né, naquela tela do computador. Então, ela foi reduzida, né, para caber lá. E quantas vezes ela foi reduzida é informada na escala. E nós temos dois tipos de escala. Nós temos a escala numérica, né, que é essa primeira escala aí que aparece. Essa seria a escala numérica, ou seja, um quadradinho daquela área equivale a 25.000 da área original, né? E nós temos a escala gráfica, que é essa aí embaixo, que parece uma reguinha, né? Representada aí pelo um quadradinho, tá? Então, nós temos esses dois tipos de escala. Lembrando que 1 centímetro equivale a 250 metros do terreno. E a legenda? A legenda ela é a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações e está sempre presente em mapas temáticos. Alguns símbolos cartográficos e suas legendas são padronizados para todos os mapas, como o azul, por exemplo, para designar a água, o verde, para indicar uma área de vegetação, entre outros, né? Então, quando a gente vai assistir, por exemplo, quando a gente vai no cinema e vai assistir um filme, e o filme é em outra língua, inglês, espanhol, né, francês, alemão, como que a gente vai entender aquele filme? A gente não vai entender. Então, tem algo lá para nos auxiliar, para fazer a tradução, que se chama legenda. Nos mapas, a legenda ela tem a mesma função, a legenda de um mapa. Se você pegar um mapa lá, cheio de maisinhos, de menos, de símbolos, ou apenas cores, como que você vai entender aquele mapa? A partir da legenda. Então, a legenda ela faz a tradução das informações do mapa, né? Ela serve para que você possa entender, ela serve para traduzir a linguagem que foi utilizada naquele mapa. Ok? A linguagem dos símbolos. E a orientação, que ela é determinada de, ao menos, um dos pontos cardeais, importante para representar a direção da área de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação cartográfica são a rosa dos ventos, a bússola e o aparelho de GPS, né, que é o mais moderno aí e atual que existe. A rosa dos ventos vocês já conhecem, nós fizemos atividades relacionadas à rosa dos ventos, né, que é aquela mais ou menos com esse símbolo, né? Nós fizemos uma atividade que nos mostra aí os pontos cardeais e também os pontos colaterais, né? E, como diz aí, na representação sempre é utilizado algum ponto cardeal. No caso, o ponto que nunca pode faltar é a indicação do norte, né, em um mapa. Então, sempre tem, se não tiver a rosa dos ventos, tem uma setinha assim para cima e um Nzinho, indicando a área representada pelo norte, né, aonde é o norte naquele determinado mapa. Então, vamos aí à realização das nossas atividades. Na questão número 1. Segundo o texto, qual é o papel da cartografia? Ou seja, qual a responsabilidade da cartografia nas representações cartográficas? Essa resposta ela está lá no início do texto, né? Vamos voltar lá.
A cartografia, qual que é o papel dela? Ela é responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em gerais, né? E qual que é a importância? Ela é de extrema importância, de extrema utilidade para a geografia, história, sociologia e outras disciplinas, né? Porque ela expressa uma dada realidade. Ok? Então a resposta está aí, né? De forma resumida, a cartografia é a área responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas, e ela é de extrema utilidade para expressar uma dada realidade em vários contextos, em várias disciplinas, ok? Então vamos lá para a questão número 2. O que é um mapa temático? Um mapa temático, como nós vimos aqui no texto também, né? Ele é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determinada perspectiva ou tema que pode variar entre indicadores sociais, naturais e outros. De forma resumida, né, ele é a representação de um espaço a partir de um tema específico, ok? A questão número 3. Quais são os dois tipos de escalas cartográficas? Então, nós temos aí a escala numérica, né, que é essa daqui, e nós temos a escala gráfica, que é essa daqui, ok? Vamos à questão número 4. Para que serve a legenda de um mapa? Também está no texto, né? Ela é utilizada para traduzir os símbolos que são utilizados em um mapa, né? Então, é a utilização de símbolos em mapa para definir algumas representações e está sempre presente em mapas temáticos, ok? De forma resumida, ela faz a tradução dos símbolos símbolos e cores que são utilizados em um mapa, ok? Na questão número 5, quais instrumentos podemos utilizar para determinar a orientação de um mapa? Então, nós podemos utilizar aqui, né, a rosa dos ventos, a bússola e o aparelho GPS, ok? Essas foram as formas de orientação aí citadas no texto. E na última questão, na questão número 3, né, vimos no texto que a planta é muito utilizada para representar casas e moradias em geral. Observe o exemplo de planta apresentado no texto e desenhe em seu caderno a planta da sua casa. Utilize uma régua para essa atividade, né? De forma bem bonitinha, bem organizadinha, vocês vão desenhar aí a planta da sua casa. Então, é como se você estivesse observando a sua casa de cima, sem o telhado, né? Sem o teto. Então, como que é a sua casa? Você vai desenhar, você vai fazer uma planta, né? Essa representação aí, ela se chama planta, ok? Se você não quiser desenhar aí os móveis, não tem problema, você só escreve quarto, cozinha, banheiro, sala, garagem, ok? Eu tenho recebido aí as atividades que vocês me mandaram, né? E eu tenho visto aí o quanto vocês capricharam no desenho da planta de vocês. Vou até fazer uma montagem e estar mostrando para vocês depois, né? As plantas aí que vocês produziram a partir da casa de vocês, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Eu espero que tenham entendido, né? Qualquer dúvida, estarei à disposição aí na aula online ou pelo WhatsApp, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.